Fala, seus loucos, suas loucas, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. Mano, Corinthians é surreal, cara. Eu gosto desse tipo de vitória, mas golzinho no final ali, né? Puta, mas às vezes isso mascara um pouco do real sentimento que eu tive sobre o jogo, porque depois que eu comecei com essa rotina aqui de fazer vídeos pro YouTube, minha maneira de assistir o jogo mudou um pouco, né? Que muitas vezes eu tô assistindo o jogo, já tô meio que arquitetando o que eu vou falar durante o vídeo e tal. E eu já tinha montado todo um raciocínio em cima, né, de como esse empate era ruim pro Corinthians, da performance ruim que o Corinthians teve durante o jogo. Aí chega o Yuri no final e faz aquilo, né, o Corinthians corintianando aí, vencendo o jogo daquela maneira que a gente gosta. Mas assim, a gente gosta pela questão do gol no final, né, porque a performance do Corinthians aí na minha opinião, deixa bastante a desejar. Eu acho que um indicativo grande que a gente pode ter, né, do que o Corinthians deveria ter feito nesse jogo e não fez. Para mim, isso aí é um bom indicativo. Os jogadores do Velo Clube, ao final do jogo, pedindo para tirar foto com o Yuri Alberto, né? Então aí a gente percebe a disparidade entre os times. Eu acho que deu para entender o que eu quis dizer assim, né? O Velo Clube tá fazendo na história dele, até sobre um dado interessante hoje na transmissão, né? Que o Velo Clube foi fundado 3 dias antes do Corinthians, né? Mas o histórico deles começou na parte do ciclismo, no futebol eles foram criar o futebol 10 anos depois. Mas enfim, é a terceira ano na história de um clube que é mais do que centenário que eles estão jogando a primeira divisão do Paulista. Foi um ano lá em 70 e pouco, e o ano passado e esse ano aqui. Então, você pega um gigante como o Corinthians contra um clube desses, pra mim, cara, se o Corinthians jogasse com sub-20, né, era obrigação do Corinthians ter jogado muito melhor do que jogou hoje. Pra mim, essa questão de pré-temporada, até eles abordaram bastante isso durante a transmissão, mas essa questão de pré-temporada não cabe como desculpa num confronto com uma disparidade entre as equipes tão grande. Você pode usar esse argumento se fosse um, sei lá, Corinthians Portuguesa, Corinthians Guarani, Corinthians e Ponte Preta, mas um jogo, pra mim, na minha humilde opinião, com um adversário com uma disparidade de orçamento, de tamanho, enfim, de tudo tão abissal, era pro Corinthians ter sido muito mais protagonista do que foi. E pra mim não teve nenhum momento assim do jogo que o Corinthians amassou, o Corinthians mereceu, fez por onde essa vitória que ele acabou conseguindo no final, de maneira aí a gente pode até dizer a tal da vitória culposa, né, que foi sem a intenção de ganhar, porque então a gente sempre tem duas maneiras de avaliar o jogo, né? Pela performance e pelo resultado. O resultado foi ótimo, porque se o Corinthians começa essa semana sem ter ganho do Velo Clube, né? Já tem a estreia do Paulista aí na quarta-feira, já tem o jogo a Supercopa do Brasil no final de semana que vem, né? Ia ser bem mais complicado, né? Essa vitória. Tira o Corinthians aí da nona posição, pula. É nona ou décima, não sei que começou, né? Essa rodada aqui pula pra quarta posição. O Corinthians estaria fora dos classificados para a final do Paulista. E lembrando que dos jogos que faltam aí pro Corinthians finalizar essa primeira fase do Paulista aí, tem um jogo antes que eu não recordo agora qual que é, mas daí depois tem o clássico contra o Palmeiras e o jogo contra o São Bernardo, se eu não me engano, fora de casa. Então, ou seja, né, não era tão difícil assim o Corinthians acabar fora dessa primeira fase do Paulista aí, se não conseguisse essa vitória de hoje, né? Por falar isso, galera, ó, eu vou dar uma opinião bem impopular. Eu vou aproveitar um pouquinho do vídeo de hoje para falar de outros assuntos assim um pouco a mais do que só o jogo em si, porque eu acho que sobre o jogo não vai ter tanta coisa pra falar assim, né? Então, eu percebo que esses vídeos aqui têm bem menos audiência do que os outros vídeos do canal que eu posto de jogos do Corinthians, porque aqui eu acho que é mais a galera que gosta de me ouvir falando que assiste esse tipo de vídeo, então eu vou me dar a liberdade de falar um pouquinho mais aí. Eu vou dar uma opinião bem impopular, digamos assim, principalmente para nós corintianos, né? Vamos lá, vamos ver se vocês vão concordar com o meu raciocínio ou não. Se vocês não concordarem ou concordarem também, deixa nos comentários aí que o legal de produzir conteúdo para internet é ouvir a opinião das outras pessoas, mesmo que muitas vezes elas sejam contrárias à sua. Mas é o seguinte, galera, a gente vem de um cenário onde o Paulistão era muito importante, né?
Quando eu vou falar isso que eu vou falar agora, não é desmerecendo o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista, principalmente na história do Corinthians, é uma coisa maravilhosa. Tem muita gente que, pelo contexto, até coloca o título de 77 como maior do que Libertadores, do que Mundial, entendeu? Devido ao contexto histórico. Essa esse termo contexto histórico, eu acho que nesse raciocínio meu aqui tem que ficar muito bem frisado, o contexto histórico da época. O Corinthians foi o melhor durante muitos anos, foi o time que ganhou mais títulos no campeonato, que era sim o mais importante. Não adianta, porque muita gente gosta de, depois que a Libertadores ganhou a sua relevância, depois que até o Brasileiro ganhou a sua relevância, aí a galera quis vir zoar, falar, o Corinthians só tem Paulista. Não, o Corinthians foi o melhor durante muitos anos no campeonato que era o mais importante. Todos os times davam muito mais importância pro Paulista, até do que pra Libertadores, até do que o próprio Campeonato Brasileiro, entendeu? Só que o meu raciocínio que eu falei que, a minha opinião que eu falei que talvez vai ser impopular nesse vídeo, é que, cara, o contexto histórico mudou, entendeu? O Campeonato Paulista não tem mais a mesma relevância de antes. Aliás, os estaduais já faz tempo que tem uma irrelevância. Você vê lá no Rio de Janeiro, por exemplo, o Flamengo joga o Campeonato Carioca com o time sub-20 e coloca o principal só pra jogar os clássicos. Né? Porque o clássico a gente sabe que, perdeu o clássico, o dia amanhece diferente no dia seguinte. Então, beleza, pro clássico tem que dar esse empenho aí maior. Mas o Campeonato Paulista não tem mais a mesma relevância que antes. Então, assim, eu acho que talvez, se os estaduais acabassem ou se eles adotassem uma outra fórmula que os grandes entrassem só no mata-mata, sei lá, seria bacana porque, cara, a gente vê o futebol que o Corinthians apresenta, né, que vem apresentando nesses jogos, basicamente é uma pré-temporada, só que vale 3 pontos. Diversos jogos com o time em reserva, diversos jogos com o time ainda não apresentando, talvez por falta de treinamento, que não teve tempo para treinar, talvez por falta de motivação, o time apresentando um futebol muito abaixo contra times. Eu sei que não é exclusividade do Corinthians, se você pegar até o nosso rival, que já tá com mais, né, bem mais vitórias no Campeonato Paulista aí também, mas não vem fazendo jogos tão bons. O São Paulo a mesma coisa, Santos a mesma coisa. Então não é uma exclusividade do Corinthians. Os times nesse começo de temporada vão apresentar uma performance bem abaixo. Mas, sei lá, sabe, eu acho que não tem mais aquele tesão, aquela gana que se tinha de ganhar o Paulistão como antigamente. Eu sei que quando chegar na fase final do mata-mata, o Corinthians estando lá e tendo que fazer uma semifinal contra um Palmeiras, contra um Santos, esse raciocínio aqui, muita gente vai levar esse raciocínio aqui por água abaixo. Vai falar assim, não, é da hora, ó, o Corinthians ganhou o Paulista. Como foi o do ano passado, o Corinthians ganhou o Paulistão em cima do Palmeiras, foi muito da hora. Mas eu acho que no contexto geral, os caras tinham que ou mudar a fórmula do Paulistão, para os grandes entrarem só nas finais, que o Paulista não tem mais a mesma relevância do que antes, é nítido, notório, todos os times vão priorizar o Campeonato Brasileiro, priorizar Libertadores, enfim, qualquer outro campeonato em detrimento do Paulista. Né? É legal para a história, o Corinthians, como eu digo, não é desmerecendo o que o Corinthians fez na história. O Corinthians foi o melhor durante toda a história no campeonato que era o mais que os times mais queriam ganhar, entendeu? Mas não é mais assim hoje em dia, né? A galera não dá tanta importância mais paulista, deixa sua opinião aí se você concorda comigo ou não. Bom, mas vamos lá, vamos falar sobre o jogo de hoje, tá? Coringão foi a campo aí, com uma equipe um pouco mesclada, foi a oportunidade da gente ver pela primeira vez aí o lateral uruguaio Pedro Milano em campo, né? Então o Coringão foi a campo com o Hugo no gol, o Pedro Milano na lateral. Pedro Milan ou Milan? Eu não decorei ainda o nome dele, tá? Desculpem aí. Mas foi com o lateral uruguaio, né? O André Ramalho e o Gabriel Paulista fazendo sua segunda partida aí pelo Corinthians. E na esquerda o sofrível Hugo, né? No meio de campo, a gente foi com 4 ali no meio de campo, né? O Charles um pouco mais recuado, o garoto André um pouco mais à frente, né? E juntamente com o André, o Matheus Pereira.
E um pouquinho mais à frente dos dois, o Rodrigo Garro. O Dorival tem usado bastante o 4-4-2 nesse formato, né? Onde ficam três um pouco mais atrás e um armador um pouco mais à frente. Às vezes o Garro, às vezes o Bidon. Eu percebo que ele não gosta muito daquele 4-4-2 que joga com dois, né? Ano passado ele jogou até com o Garro e Carrillo, mas esse ano ele tem optado por essa linha um pouco mais defensiva, com apenas um armador mais à frente, né? E lá na frente, né, tivemos o Guinegão e o Vitinho. Cara, o Guinegão, não sei o que tá acontecendo, não sei se é a falta de ritmo de jogo, né? A turma questionou muito por que ele não vem sendo aproveitado depois daquela, né, ascensão meteórica que ele teve. Talvez muita gente até questionou, eu questionei aqui nos vídeos tal, se ele não merecia até vaga no lugar do Yuri Alberto em muitas partidas aí. Mas a verdade é que as últimas partidas que o Guinegão vem jogando, como eu falei, não sei se é por falta dessa questão de estar jogando direto, não sei se é pela questão que ele tem entrado mais no time reserva, então não é o mesmo, né, a mesma performance que o time titular tem, enfim. Mas o Guinegão, pra mim, vem tendo atuações bem abaixo, talvez até justificando porque que ele não vem jogando com frequência, né? Bom, então como eu até falei anteriormente, né, um jogo bem burocrático, né, de ambas as equipes, é difícil falar ali um time que merecia vencer. Eu acho que teve alguns momentos que o Corinthians teve um pouquinho melhor, mas de uma maneira geral um jogo bem fraco, pouquíssimas chances de ataque, né? Das minhas anotações que eu fico fazendo para falar aqui no vídeo depois, até os 10 minutos de jogo, só estudo de parte a parte, nenhuma oportunidade muito clara de gol assim. Depois o jogo já ia chegando aos 18 minutos, mesma coisa, entendeu? Nenhum momento o Corinthians exercendo o protagonismo de um time, como eu falei no começo do vídeo, de um time tão superior ao Velo em tudo, em estrutura, finança, blá 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 blá. Não preciso falar item por item aqui. E em nenhum momento, né, parecia um jogo de duas equipes que eram mais ou menos do mesmo nível ali, e de um nível bem baixo, por sinal. Ninguém apresentando um futebol vistoso, ninguém apresentando nada muito agradável de assistir ali. Bom, com 21 minutos, a primeira boa jogada do Corinthians, né? O Vitinho fez uma bela jogada ali pela esquerda do ataque do Corinthians, cortou e chutou uma pedrada bem... ia quase no ângulo do goleiro, né? O goleiro conseguiu salvar ali, e na sequência o André também acertou um chutaço, mas não foi pro gol, infelizmente. Aos 26 minutos aconteceu a primeira vez de tantas outras que aconteceu uma coisa que me chamou a atenção ao longo do jogo, que foi um escanteio pro Velo Clube e eles ganhando de cabeça na bola aérea. Vocês vão ver que ao longo do vídeo eu vou repetir essa questão aí algumas vezes. Eu me perguntei se foi pela questão do Gustavo Henrique estar ausente no jogo, não sei. Eu sei que o Corinthians deu sorte até de não tomar um gol de cabeça nesse jogo devido à quantidade de vezes que o Velo Clube conseguiu ganhar na jogada aérea. Aos 30 minutos, o Velo Clube deu um bom chute ali de fora da área, mas não foi nada tão perigoso assim. Aos 33, o Charles arriscou de fora da área, aí sim, para uma bela defesa do Velo, e a gente começou a perceber esse padrão, né? Os times não estavam tendo tanta criatividade para fazer a jogada, então começou a se destacar os chutes de fora da área, né? Ao longo do vídeo aí, vocês vão ver eu comentar que o Corinthians deu alguns chutes de fora da área. Eu acho que é uma jogada até que o Corinthians, de uma maneira geral, deveria arriscar mais vezes. Aqui no futebol brasileiro, quando você compara com o futebol europeu, você assiste, lá tem muito mais golaço de chute de fora da área, assim. Aqui no Brasil, você vê que é um recurso que os times usam bem pouco, né? Então o Corinthians tem volantes, agora tem esse menino André aí, que é um volante bem voluntarioso, de bastante chegada. Tomara que ele comece a arriscar mais esses chutes de fora da área, né? Tomara que ele seja orientado pelo Dorival a fazer mais vezes isso, que aparentemente ele gosta de chegar e chutar, só tem que calibrar um pouco mais esse chute, né? 37, mais um escanteio do Velo, mais uma bola que eles ganharam de cabeça. E aí, falta do Gustavo Henrique? Não falta, né, de pancada do Gustavo Henrique, mas o Gustavo Henrique estava fazendo falta na zaga. Eu achei muita coincidência hoje, né? O fato do Gustavo Henrique não jogar, ele que é, né, eleva a estatura da nossa zaga ali, o fato dele não jogar hoje e o Corinthians sofrer tanto com essa bola aérea aí do Velo Clube. 41, falta pro Velo bater, bola cruzada na área, os caras ganharam de cabeça de novo, mais uma, quarta vez já. 45, falta de ataque pro Velo cobrar, pela esquerda do ataque deles, bola colocada na área, o jogador deles ganhou de cabeça de novo, e aí?
falta do Gustavo Henrique, cara, foi insano isso. O Corinthians não conseguia tirar uma bola. Eu não sei se muita gente percebeu isso. Eu fiquei super incomodado com isso. O Corinthians não tirava um cruzamento do Velo. Toda hora que era a bola parada do Velo na área, ou de escanteio ou de falta, os caras conseguiam cabecear. A zaga do Corinthians não tirava. E aos 46, o Guinegão deu um bom chute de fora da área aí, né? O goleiro rebateu, o Vitinho conseguiu depois chutar novamente, mas acabou indo pra fora. E galera, assim, primeiro tempo, basicamente é isso que eu tenho que falar aqui pra vocês, né? O Corinthians faltou o protagonismo de time grande contra o time pequeno. Se eu for ficar falando todas as questões, mas é pré-temporada, mas não sei o que, cara, pra mim não justifica. Como eu falei, se fosse um sub-20 do Corinthians contra um time que torcedores do Velo, se algum assistiu o vídeo, não é desmerecendo vocês, mas vocês entendem que, né, a relevância entre um time e outro, né? Era pro Corinthians ter sido muito superior, que o Velo também criasse chances, mas que fosse no contra-ataque, entendeu? Que o Corinthians estivesse amassando, o Velo se defendendo e conseguindo criar boas chances no contra-ataque. Aí beleza, mas do jeito que tava, o Corinthians tava aceitando o jogo ali, entendeu? Muito, muito, muito fraco, cara. E uma coisa que eu senti nesse primeiro tempo aí também foi a questão que eu já tinha comentado sobre o Guinegão e jogadores que não vêm tendo sequência de jogo aproveitar mais oportunidade. Eu não vou falar do Pedro Milans, porque foi a primeira partida dele, mas, por exemplo, o Garro, no segundo tempo eu acho que ele melhorou um pouco, mas no primeiro tempo também faltou um pouco mais de protagonismo do Garro. Eu não sei se foi falta dos jogadores procurarem mais ele, ou dele aparecer mais no jogo, não sei, mas eu achei que um jogo como o de hoje, o Garro era um jogador que era pra ter sido destaque e acabou que não foi. Bom, aí o Corinthians voltou pro segundo tempo com a mesma equipe e aos 4 minutos começou a aparecer um pouquinho desse Garro aí que eu queria. No segundo tempo eu percebi o Garro um pouco mais participativo, tentando ser aquele Garro que a gente gosta, né, das enfiadas de bola difíceis, né? Então aos 4 minutos ali, o Garro fez uma trama com o Vitinho pela esquerda, ele deu um belo passe pro Vitinho sair quase na cara do gol ali. E no chute o Corinthians ganhou o escanteio. Aos 8 minutos teve um chute cruzado do Guinegão. Finalmente o Guinegão apareceu um pouquinho no jogo aí. Chute cruzado com perigo do Guinegão, mas passou e foi pra fora. O Garro, como eu falei, começava a aparecer um pouco mais no jogo. Numa dessas enfiadas de bola do Garro, o Matheus Pereira sofreu a falta na entrada da área, mas infelizmente a cobrança de falta não foi muito boa. O Vitinho bateu na barreira a bola. Com 20 minutos teve um escanteio pro Corinthians, onde o André conseguiu um chute da entrada da área, só que, infelizmente pra mim, o Corinthians continuava mais do mesmo. Longe daquele protagonismo, desculpa se eu tô me repetindo nisso, mas do protagonismo que o Corinthians teria que estar tendo diante de uma equipe de um nível tão inferior quanto o Velo, né? Repetindo todas as questões, pré-temporada, tal. Não é exclusividade do Corinthians, tem outros times que também não estão demonstrando um bom futebol no começo, não é motivo pra fora do Dorival, não é isso que eu tô falando, mas talvez falta incutir na cabeça dos jogadores essa questão do time grande contra o time pequeno, né? Não dá pra aceitar o Corinthians fazer um jogo de igual pra igual contra o Velo. A gente sabe que isso aí acontece às vezes, sabe, mas não é por causa disso que a gente tem que aceitar também, né? Na hora da parada para hidratação, talvez o Dorival entendendo aí a questão da importância que tinha o Corinthians ganhar esse jogo, né? Até para ter uma semana mais tranquila aí para os próximos desafios que o Corinthians tem. Começou as mexidas, né? Vou olhar aqui na minha colinha. Entraram o Mateuzinho, o Ranielli e o Yuri Alberto no lugar do Milans, do Charles e do Matheus Pereira. Aos 26 minutos do segundo tempo, já fazia um tempo que isso não acontecia, mas o Velo Clube pôs a bola na área e adivinha o que aconteceu? Isso mesmo, eles ganharam da defesa do Corinthians mais uma vez, quinta vez no jogo, onde a defesa do Corinthians não tirou o cruzamento do Velo. 31 minutos teve mais uma falta na entrada da área, dessa vez o Garro bateu, mas acertou a barreira. E aos 36 minutos, né, já mais bem próximo do final do jogo aí, Dorival entendendo, como eu falei, essa questão de precisar, do quanto era importante a vitória pro Corinthians, fez o esquema que todo treinador faz, né? De meter um jogador alto na área e bola cruzada nele. Colocou aí o Pedro Raul, né? E colocou também o Breno Bidon no lugar do Guinegão e do Rodrigo Garro, né? E aí a intenção era meter bola no Pedro Raul, né? Como sempre, tem jogador que coloca zagueiro na área de centroavante. Sempre os caras tentam essa opção. Pode ser, os caras até falaram isso na transmissão, pode ser no campeonato da Groenlândia ou da Champions League.
mas tanto faz, sempre o treinador vai optar por essa jogada aí quando o time tá precisando da vitória. E aos 46, como eu falei lá no começo do vídeo, onde eu já estava preparado para vir bem mais bravo aqui fazer o vídeo, né, da questão do Corinthians não ter conseguido uma vitória devido a aceitar tão passivamente assim a partida contra o Velo Clube. O Vitinho fez uma bela jogada pela esquerda, né? E chutou ali meio entre a trave e o goleiro no reflexo ali para tentar tirar não conseguiu encaixar a bola e a bola sobrou. Eu falei que o Corinthians não estava tendo protagonismo no jogo, sobrou pro protagonista do time do povo resolver. E Yuri Alberto salvou vocês de me ver fazer esse vídeo bem mais bravo. Se bem que vocês veem que eu sou light, né? Eu não sou de, de gritar muito nos vídeos, fazer show aqui porque o Corinthians foi mal. Pode ser que vocês vejam isso um dia, tá? De repente. Numa derrota feia, num clássico aí. Mas não é muito meu perfil, não. Gosto mais de vir aqui trocar ideia e ouvir a opinião de vocês. Mas enfim, Yuri evitou o pior lá e, como eu falei, fez o Coringão saltar de fora da zona de classificação do Paulista para quarto lugar, né? O Corinthians está em quarto lugar, termina essa rodada em quarto lugar da classificação aí, né? Bom, como eu falei, tem duas formas de você ver esse resultado: pela performance, pelo resultado. Para mim, resultado ótimo, performance horrível. Para mim, o Corinthians foi muito fraco. Se for tirar o clubismo de lado, né? Eu tô aqui analisando como, sei lá, um comentarista e tal, não como torcedor, que sempre lembrando, tá, gente? O vídeo aqui é de torcedor, eu não sou analista. Se eu não faço uma análise tão boa do jogo, a minha intenção nem é essa, a minha intenção é vir trocar ideia com vocês sobre o Coringão. É um vídeo, obviamente, voltado mais para corintianos, né? Mas eu tô falando isso porque teve um vídeo lá no TikTok Shorts, que para quem não sabe, eu tenho esse canal aqui, tem o TikTok, nossa, ainda fiz uma mistura, ainda falei TikTok Shorts, no YouTube Shorts, mas tem esse canal aqui, tem o canal do YouTube também de vídeos curtos, tem o TikTok, Instagram, Facebook, enfim. E nessas outras redes, às vezes eu tiro um trecho desse vídeo aqui, de alguma parte que eu acho que foi legal do vídeo, de 1 minuto assim, para postar nessas outras redes, para fazer também outras pessoas conhecerem o meu trabalho aqui, né? E o cara foi lá e falou: Nossa, você não entende nada de futebol, você deve fazer esses vídeos só pra ganhar like, ganhar comentário, não sei o que. Bom, eu acho que a intenção de quem produz conteúdo pra internet é essa, né? A gente tenta ganhar like e ganhar comentário, é uma ferramenta importante para as pessoas engajarem com o vídeo, né? Mas o cara, talvez ele não soube se expressar em querer dizer que eu não entendia de futebol, mas infelizmente também hoje em dia as pessoas não têm mais. As pessoas têm preguiça de raciocinar, né? As pessoas baseiam a opinião delas em um vídeo de 30 segundos, 1 minuto, em vez de. Ah, mas será que o cara falou outras coisas, né? Como às vezes eu tô fazendo um vídeo aqui que já tá batendo mais de 25 minutos. E às vezes se eu tirar um trecho desse vídeo aqui e colocar lá, a pessoa, se ela não concordar com o que eu falei lá, ela não vai ter a vontade, a coragem de vir ver o restante que eu falei no vídeo. O mundo tá complicado. Esse negócio de vídeos curtos foi um dos motivos que eu fiz questão de separar os canais, deixar um lá de vídeo curto só para as pessoas conhecerem né? Às vezes umas pessoas saem lá dos vídeos curtos e vêm para cá, então é um formato de vídeo que tem mais alcance, né? Para você que está tentando construir alguma coisa assim, pode ser interessante para chamar público. Mas para mim, esse negócio de vídeo curto aí é um câncer, mano, porque as pessoas já são preguiçosas para estudar, para pensar, e isso aí fez as pessoas ficarem mais preguiçosas ainda. Só aquele negócio de dopamina rápida, qual que é o próximo vídeo, qual que é o próximo vídeo, qual que é o próximo vídeo. E é muito difícil, tanto é por conta disso que vídeos assim falados têm bem menos audiência, né? Bem menos visualizações. Porque hoje em dia é difícil você se dispor a sentar e parar pra ouvir uma pessoa ali de repente por 10, 15, 20 minutos que seja. Bom, beleza, galera. Hoje o vídeo teve um pouquinho de tudo, né? Falei da minha opinião aí sobre não existir mais os campeonatos estaduais, fiz um desabafo aqui no final e no meio do vídeo eu falei sobre o jogo. Mas diz pra mim sua opinião aí, se quiser falar sobre o jogo ou se quiser falar sobre os outros assuntos que eu comentei no vídeo também, fica à vontade. Comentário é muito importante, beleza? E sempre lembrando pra quem tá chegando aqui, pra quem já é da casa, se você não deu o like até agora no vídeo, meu,
você deve ser palmeirense, cara. Puta merda, porque não é possível que você não entendeu a dinâmica ainda de dar aquele likezinho e o hype caso apareça aí pra você, né? E se você é novo por aqui, aí sim, pra quem é novo, eu dou um desconto de não ter dado like ainda, mas se puder já deixa o like aí também e convido você a conhecer os outros conteúdos do canal, que aqui é um canal onde eu procuro postar tudo sobre Corinthians aí, não só esses vídeos de pós-jogos, né? Tem vídeos de jogos históricos do Coringão, melhores momentos, enfim. Fica à vontade para conhecer o canal aí. Vou deixar linkado aqui algum desses outros tipos de conteúdo que eu produzo para você conhecer o canal aí, beleza? Vai Corinthians! Quarta-feira tem estreia no Brasileirão, hein? Coringão e Bahia. Vamos ver a arrancada do Coringão no Campeonato Brasileiro e eu com certeza vou estar trazendo vídeo para vocês aqui. Forte abraço, vai Corinthians e até o próximo vídeo.